Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes. Caminhante, são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar se faz o caminho. E ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, não há marcas no mar. Faz algum tempo nesse lugar onde hoje os bosques se vestem de espinhos, se ouviu a voz de um poeta gritar: caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Viva Antônio Machado, poeta espanhol, poeta da humanidade. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. O Arena de hoje recebe um caminhante grande, potente e de alma leve. Ele é advogado e dos bons, é músico, é um profundo conhecedor de Shakespeare, é escritor e acabou de lançar seu primeiro romance. Meu amado amigo José Roberto de Castro Neves. E no terceiro sinal, ela é uma das principais vozes do funk brasileiro, uma estrela da música e cultura pop, mãe da Vitória. Ela encontra na filha inspiração e força. Estou falando da Viviane de Queiroz Pereira, amada e conhecida como Poca. Só chia não dá, a lei está a nosso favor. Vamos virar a mesa em defesa do consumidor. Para ir a um aniversário, fez um crediário para me vestir. Teve tanto SPC, teve até SMI. Uma adega, uma garrafa, 1 quilo de alcatra foi quanto custou? Quando fui dançar a valsa, a linha falsa e a calça rasgou. Só chia não dá, a lei está a nosso favor. Nosso favor. Vamos virar a mesa em defesa do consumidor. Já começamos te homenageando. Uma música de defesa do consumidor, hein, André? Que coisa boa isso, André. Você que escolheu essa música? Oi, a Laura Visconti, a nossa maestrina maravilhosa. Você quer ser advogado, André? Oi? Você quer ser advogado? Não, eu queria quando eu era criança, mas a minha avó falou que advogado não vai pro céu. Ah, meu Deus do céu. Aí eu desisti e resolvi ser cantor. Como é que você recebe o nosso advogado Não, mas com você essa deve ter razão. deselegância? Tua voz deve ter razão. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Poxa, que barato, Xalita. Tão legal estar com você aqui. Uma alegria muito grande e te agradeço imensamente que você começou falando do Machado, né? Esse poema é um poema lindo de morrer. E sabe que o Serrat fez uma música, Romuald Serrat, que é a mistura de Chico com Gil, com Caetano, espanhol. Ele faz uma versão famosíssima, um hino da Espanha, do Caminante no hay camino. Hace algún tiempo en ese lugar onde los bosques se visten de espino, hay una voz de un poeta a gritar: caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. É o máximo. Mas é lindo. A sua sorte, André, é que o Castro Neves é muito ocupado, porque não dá para participar da banda, senão... Eu não sou advogado, não dá pra gente trocar. A gente pode falar de muitos assuntos com você, isso é muito legal. E com você também, né, Xalita? Por favor. Essa coisa da prosa é uma delícia, né? Isso. Agora, já que a gente fez a brincadeira aí do André, do advogado que não vai para o céu, que era um ditado antigo e tal... A gente estava ali batendo um papo sobre essa profissão tão essencial, tão bonita. Isso. E você me falou de 3 coisas, né, que é muito legal para quem está estudando em casa, para direito, quem quer ser advogado. Quais são essas 3 coisas que alguém que quer ser um bom advogado deve levar em consideração?
Isso é o último trabalho. Publico um montão de coisa, uma pessoa um pouco agitada, angustiada quase. Então, o último trabalho é esse Que é Ser Advogado, que eu acho que eu trouxe para você, que é o último que está aí. E esse Que é Ser Advogado, ele responde a uma pergunta que eu me faço com muita frequência, porque eu sou professor universitário há muitos anos, há 30 anos, na verdade. E aí, alunos, estagiários me perguntam o que eu tenho que ser para ser um advogado. Eu estava falando com o Chalita, que é uma receita que é um pouco óbvia, mas às vezes a gente tem que dizer o óbvio. E o óbvio é o seguinte: número 1, você tem que ter cultura. Aliás, isso vale para tudo, né? Qualquer coisa que você quiser fazer na tua vida é fundamental ter cultura. Então é ler, ir ao cinema, ver bons filmes, ir ao teatro, ler poesia, ouvir música, tudo que vai aguçar a tua sensibilidade, que vai te fazer ser uma pessoa mais interessante, vai conhecer mais a humanidade. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a técnica. Porque é que nem música, né? Eu adoro tocar música, mas eu até faço aula, mas tem que estudar. Se quiser ser um músico bom, não tem jeito. E a mesma coisa na advocacia. Se quiser ser um bom advogado, você tem que conhecer dogmática. E a terceira coisa, Chalita, é um tema que para você é muito caro, que eu sei, que é a ética. Que é um tema que a gente tem que discutir mais no Brasil hoje em dia, que é distinguir bem o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que um advogado que quer prestar um serviço honesto, que quer ser um bom profissional, ele tem que conhecer a humanidade, ele tem que ter cultura. 2, ele tem que ter o conhecimento técnico. E 3, ele tem que saber distinguir com clareza o que é certo e o que é errado. Tem que abraçar a honestidade, né? Tem que abraçar a honestidade. Eu acho tão legal isso que você fala, porque assim, né? A gente adora ser professor de direito. E eu falo muito isso para um aluno assim: você pode vir a ser um juiz, né? Pode ser um delegado, pode ser um promotor, pode ser um diplomata, pode ser um advogado, pode ser... E você vai trabalhar com vidas humanas reais, né? Você imagina um juiz que vai decidir se aquela criança fica com o pai ou se fica com a mãe. A profissão de advogado, e outras mais também, eu acho que você não... Falando com os músicos aqui também, que são, evidentemente, eu sou fã, e queria ter uma outra encarnação, você músico. Eu só não fui músico porque eu morava com meu irmão, divide o quarto com meu irmão faz tudo melhor que eu, inclusive toca tudo melhor que eu. Então, eu falei, bom, não vou ser músico. Mas só isso que me salvou, meu irmão, que é uma pessoa maravilhosa. Aí eu vou fazer outra coisa. A gente não pode estar anestesiado no que a gente faz, isso que eu ia dizer. E músico também, advogado também. A gente tem que sentir o tempo todo o pulso, tem que sofrer um pouco. Eu acho que aquela pessoa, né, que passa a fazer a coisa no automático, ela perde a história, a razão de ser. Tem que ser tudo com sentimento. Olha aqui, eu estou advogando essa coisa, entender a dor da pessoa, o drama ali, e aí você vai ser mais útil, né? Não tem direito sem compaixão, né? Não tem. Essa empatia é fundamental, se colocar no lugar do outro, não tem jeito. E aí talvez você vá para o céu. Talvez, nessa hora, quando... Né, São Pedro vai mostrar o replay da tua vida, olha essa hora aqui, você sofreu pelo cliente, talvez você consiga entrar. Agora vamos ver se dentro da casa do Cássio Neves as pessoas acham que ele vai para o céu ou não vai para o céu. Vamos ver o que a mulher dele tem a dizer sobre ele. O meu amor, vim aqui a pedido do Chalita falar um pouquinho de você. Você sabe que eu não sou muito boa em declarações gravadas, mas eu não podia deixar de dizer o quão lisonjeada e feliz eu sou de ter você do meu lado. O que eu sempre falo é que você faz tudo, se dá o máximo para tudo, você é intenso, você quer sempre fazer o melhor, sempre fazer tudo 100%. E consegue, né? Você é um cara incrível, que me preenche totalmente. Sou muito sua fã, meu amor. Tá, te amo muito, tô louca para ver essa entrevista de vocês aí, que vai ser muito legal, tenho certeza. Um beijo, Chalita. Beijo você. É impressionante como ela falou, né? Porque a Bel é mais tímida, mas um carinho enorme, com certeza. Muita sorte, eu tive muita sorte. Mas é assim, é a mulher que escolhe o homem, né? É a mulher que escolhe o homem, com certeza. A gente é presa fácil, né, cara? Então, assim, com certeza. 27 anos juntos? Bom, né? Bom, nossa. Eu dei uma sorte enorme, eu não vou contar que ela vai ficar chateada, mas eu dei uma sorte enorme. E sabe uma coisa, rapidamente, eu comecei a namorar a Bel no dia de São José.
19 de março. 19 de março. É. Aí eu falo sempre para ela, Bel, você vê quem que se deu bem, quem foi o santo que ajudou, não é no Santa Isabel, de São José. Você vê quem é que a força divina estava operando a meu favor. O Gabriel Marcel, ele dizia que o mundo é dividido entre duas categorias, os magoados e os inquietos. É muito melhor você fazer parte dos inquietos. Não, com certeza, cara, eu não sou é? magoado. O magoado, não, tudo vai dar errado, nada vai acontecer. Os inquietos, eles são... Eles acho que não dá tempo de ficar magoado. Você já está tão acelerado, vou fazer não sei o quê, vou comprar não sei o quê, já vou correr, vou escrever, vou ler. Mas, sabe, Xelita, a gente falou do negócio da cultura, eu sei que você é picado pela mesma mosca. Essa história é que eu acho que é a grande ajuda na gente viver e suportar as dificuldades e entender melhor e curtir as coisas boas, que é realmente ler, conhecer as coisas, abrir a sua cabeça, gostar de ouvir as opiniões dos outros. Isso realmente, eu acho que se eu puder dizer, uma coisa na minha vida que me ajuda é essa curiosidade intelectual. Querer sempre ler, estar sempre vendo uma coisa interessante, ouvindo uma música bonita, música clássica. Alguém falou aqui hoje para mim que curtia muito. Isso eu acho que é o grande alimento da vida, né? Então vamos aproveitar e começar a falar de Shakespeare um pouco. Boa, Shakespeare, hoje, ontem e amanhã. E amanhã, porque Shakespeare é pop. É pop. É pop. Vamos mostrar esse livro também aqui. São vários livros. Eu adoro esse livro. Shakespeare. Outra De onde paixão veio a paixão sua. por Shakespeare? Outra paixão sua também, né? Esse trabalho, sabe, Xelita, eu escrevi um montão de coisas de Shakespeare, né? E outros trabalhos, mas esse particularmente, ele tem o seguinte propósito. Eu dei muito tempo aula de Shakespeare e às vezes algumas pessoas têm um certo preconceito e acham que Shakespeare é uma coisa muito sofisticada e inacessível. Mas, na verdade, como você sabe, o Shakespeare escrevia para as pessoas comuns, para a gente do povo ver, para a pessoa ir ao teatro e assistir. Então, obviamente, não pode ser uma coisa inacessível, porque senão não ia ter plateia. É aquela famosa história do show business, é show e é business. Se for só show não funciona, se for só business não funciona. Shakespeare era um comerciante. Então, mas claro, tem 400 anos. Então, eu acho que esse livro tem o propósito de mostrar, olha só, esse trabalho aqui, ele não é inacessível, ele é totalmente, hoje, você está vendo Shakespeare, Romeu e Julieta é uma coisa que podia passar hoje, tem tudo ali, Hamlet é atual, Rei Lear é atual, Macbeth, que amanhã é atual, e fazer com que as pessoas percebam que é uma pele muito pequena, para você tirar um véu que você vai entender a maravilha que é e mais gente curtir Shakespeare, porque Shakespeare é meio assim, né? É que nem você perde o mapa, né? Você perde o mapa. Depois que você entra nisso, que você gosta, é quase um vício mesmo, porque é muito interessante e na minha leitura, o grande leitor da nossa alma, né? Da nossa história, da nossa natureza. Vamos pegar um exemplo só do Shakespeare, que eu acho que é legal, porque é profundamente atual na sociedade que a gente vive, que é o Rei Lear, né? Isso. Então, esse homem tem 3 filhas, ele quer ser adulado pelas 3 filhas, a que de fato o amava, assim, né? Não dá para dizer que as outras não o amassem, mas assim, essa acha meio um absurdo, essa vaidade exagerada dele. A Cordélia. Aí ele vai e divide o reino entre as 2 filhas. E aí tem uma coisa incrível, que é o bobo com o Shakespeare, com o Rei Lear, a conversa deles, né? Essa é uma história interessante porque o Rei Lear ele começa com o rei pedindo, dê o mapa. E é interessante porque quando você procura o mapa é que você quer se encontrar, mas na verdade o Lear é o contrário, ele está se perdendo. Então essa é a brincadeira, ele está se perdendo porque ele quer dividir o reino entre as filhas, e ele é uma peça muito sobre velhice, né? Sobre o que acontece na velhice, e esse rei, ele quer ser adulado, ele quer ser mimado, ele precisa desse amor. E aí ele pede para essas 2 filhas mais velhas que falem quem gosta mais de mim, ele promove um concurso. E as filhas que puxam o saco dele, lambem ele, mas a Cordélia, que é a mais nova, coração, né? Cordes, né? Coração desse nome, ela não gosta disso. E aí ela diz, eu não preciso te dizer, eu gosto de você tanto quanto você merece. E ele fica louco e deserde a Cordélia. E aí tem uma discussão interessante, que é o seguinte, aliás, um parênteses, uma coisa muito bacana de Shakespeare é que a interpretação ela é sempre extrínseca.
O Shakespeare, e por isso é tão interessante, a interpretação não estava no texto, a interpretação era sua. Isso é muito generoso da literatura, né? Quando ela consegue transferir para o leitor a realidade. Ele não te dá a resposta. Então você tem algumas interpretações possíveis aí, nesse episódio que você está citando. A primeira é o seguinte: a Cordélia bobeou. Porque, poxa, o pai era um velhinho, que estava querendo carinho. Né? Por que você não faz um carinho no teu pai? Qual o problema, né? Essa é uma interpretação. A outra interpretação, assim, olha, ela não topou esse jogo de hipócrita, porque a Cordélia fala a verdade. Então, é uma boa discussão. Como é que você reage nessas situações? E isso é uma coisa que não acontece só aí, acontece muitas vezes na vida, que nós somos obrigados a fazer alguma hipocrisia social por alguma razão, ou, poxa, não custava ser gentil aqui com essa pessoa, né? Enfim, mas é um dilema nosso, né? E Shakespeare coloca isso de uma forma inteligente para você ler. Enfim, o fato da vida é que ela é deserdada a filha tem que fugir, e a partir daí as outras filhas, que são, na verdade, interesseiras, não dão carinho para o pai. Enfim, e aí essa desgraça, o bobo acompanha. Porque o bobo não é exatamente o bobo, né? O bobo, ele é uma figura inteligente, ele fala as verdades, né? Ele fala pro Lear, né? Você ficou velho antes... Sem ficar sábio. Sem ficar sábio. Você ficou velho antes de ficar sábio, né? Então, enfim, tem muitas imagens lindas. O Lear diz que é a nona sinfonia, né? É maravilhoso. É uma peça A gente poderia falar sobre qualquer uma das peças dele, porque tem uma grandeza, né? Ser ou não ser, né? Quem eu sou, qual é a questão. O Hamlet sabe que o Hamlet é interessante, na peça, o Hamlet tem 7 solilóquios. O solilóquio é diferente do monólogo, porque o monólogo está falando alguma coisa, contando. O solilóquio, você está pensando. No solilóquio, a peça, o autor entra na cabeça da personagem e ele fala. Né? Então, o Hamlet tem 7 solilóquios. Né? Ele fala a mulher, toda a minha fragilidade, tem vários, né? E o quarto, o mais famoso deles, é Ser ou Não Ser, que é fortíssimo, né? É fortíssimo, Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Zé, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fiquem ligados aqui, continuando essa conversa deliciosa. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer. Minha mãe queria que eu fosse advogada. O sonho dela era me ver advogar. Mas desde pequena eu já sabia o que eu queria. O meu negócio era batucar. Além do mais, não fico bem gravado em paletó. Minha oratória é em dó maior. Só Noel Rosa eu sei cantar de cor. E estudar o Código Civil e o Código Penal. Isso pra mim é inconstitucional. É só no samba que eu vou emendar. Respeito muito meus amigos magistrados. Não leve a mão meu samba encabulado, que eu fiz pro meu povo samba. Mas minha mãe queria que eu fosse advogado. Vamos aplaudir a nossa banda. André Poiá, Eduardo Simões, Beto Bonfim, Julie, André Torquato, Laura Visconti, nossa maestra. E muito bem, sempre a gente volta aqui nesse teatro lindo, no Sesc Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, para todo o Brasil, pela TV Cultura, nessa parceria tão bonita, tão tocante, né, do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura. E é o programa da televisão brasileira que mais divulga livros e peças de teatro. E a gente quer divulgar aqui o Romance do José Roberto de Castro Neves. São muitos livros,
Mas esse romance é maravilhoso. Ozymandias, olha que nome curioso. É uma história que mistura Grécia, Idade Média, Renascimento, Antiguidade, Idade Média, Moderna, Contemporânea e adjacências. E Brasil, né? E Brasil, né? Com uma série de angústias, de dores, de força, de fragilidade. Como é que foi o processo dessa... Eu fui lendo, eu estava indo viajar, eu fiquei tão viciado no bom sentido para ver o que ia acontecer com essa mulher, com essa personagem, com a... Ozymandias. O livro tem uma brincadeira no começo, eu não sei se eu comentei para você, Xalita, que é o seguinte, ele não tem as páginas numeradas. Uhum. Essa história é uma história que vai e volta, e eu disse à editora, que é uma excelente editora, olha, eu não queria numerar as páginas. E aí eles disseram, mas você já viu isso em algum livro? Eu disse, não, nunca vi em algum livro, nem nós. Será que funciona? Sim, eu quero tentar. E aí, por quê? E tem várias razões. Então, tem um livro, você vai ler, você não vai encontrar a página, sabe aquela coisa, você vai se perder um pouco, né? Assim, mas por quê? Você, olha, primeiro o seguinte, é uma brincadeira essa aqui, mas é verdade. Eu fico um pouco angustiado quando o cara diz assim, olha, eu leio 10 páginas por dia. Eu leio 20 páginas. Mas escuta, cara, você lê quantas páginas o livro te mandar ler? Né? Se você está gostando do livro, você vai embora. Que história é essa, né? Se você não está gostando do livro, você larga o livro. Mas você vai cronometrar? Uma competição. E tem aquela pessoa também que lê quase uma coisa, mas menos uma página, ufa, né? Eu quero tirar isso. Eu quero o seguinte, eu quero que você leia o tempo do livro. O livro tem que ter o tempo dele. E aí os caras acharam legal essa ideia. E tem a ver com o livro isso. Porque é uma história que vai e volta. E são vários temas. É uma coisa. Eu não queria ter um tema só. No começo tem uma coisa muito legal, porque ela vai abrindo. Você fala assim, como é que ele vai fechar tudo isso, né? E depois você vê que não tem uma frase jogada ali, né? Não. Que tudo vai amarrando, buscando, né? Eu queria fazer uma tragédia grega. Eu adoro os gregos e adoro tragédia grega de uma forma geral. E eu queria fazer uma tragédia grega no Brasil. Então essa é o mote, é uma tragédia grega no Brasil, com as nossas coisas, e discutir vários assuntos. Nesse trabalho tem essa cidade chamada Ateninhas, e a biblioteca das Ateninhas, os livros somem da biblioteca. Ninguém sabe o que aconteceu com os livros. E em seguida, as mulheres de Ateninhas ficam estéreis. E as pessoas querem entender por que elas estão estéreis, por que as mulheres não conseguem, por que ninguém mais tem filho, né? Por que não nasce uma criança em Ateninhas. E, obviamente, essa é a metáfora, que uma sociedade onde você não tem cultura, onde você não tem livro, é uma sociedade estéril, é uma sociedade que não consegue procriar. Mas, de novo, as pessoas daquela cidade não percebem isso exatamente porque elas não têm essa visão. Essas Ateninhas é uma cidade onde várias pessoas vêm, então tem os descendentes, né, dos escravizados, tem os portugueses, tem os índios, tem os italianos que chegaram lá, todos eles convivem, mas a história de todos eles, Xelita, vai se perdendo no tempo. O que é uma coisa muito triste também, porque a gente tem um país tão extraordinário, que tem tantas referências, né, tão ricas, e a gente não valoriza todas essas histórias como a gente deveria fazer. Então o livro fala isso também, da perda da identidade, das coisas as palavras que vão sendo mal usadas e as histórias que vão sendo perdidas. Então essa também é um outro tema de Ozymandias. E de uma mulher fortíssima que tenta entender quem ela é. E aí, um outro tema também desse livro, eu estava até comentando aqui fora, que é uma coisa interessante de pensar, que na história da civilização, o destino sempre foi considerado como implacável e a grande razão de tudo. O homem, os gregos inclusive, mas a Idade Média toda, só no Renascimento ocidental é que a gente começa a dizer, não, o homem é o senhor do seu destino. Mas até então, o destino que mandava. Mas é um tema interessante a gente pensar. E até hoje é uma discussão fantástica, sem dúvida. O momento que a gente vai morrer está marcado. Maktub, está escrito. Você casou com a sua mulher no dia de São José. Não, começamos a namorar. Porque começaram a namorar, estava marcado, não estava marcado. Eu mudo aquilo que está marcado, eu não mudo. E é muito interessante porque às vezes a gente tem vontade de acreditar no destino, né? Você imagina uma mãe que perde um filho.
É melhor você falar assim, não, chegou o momento dele, Deus, né? Deus quis. Tá lá no céu, tal. E em outros momentos, aí você não quer achar que é destino. Eu falei, bem, mas se é tudo marcado por Deus, então a escravidão foi decidida por Deus, o nazismo foi decidido por Deus, e o homem, se ele não tem que responder por isso, o mal, né? Se Deus é bom e puramente bom, por que existe o mal? Essas grandes questões filosóficas. Mas o livro também quer trazer esse tipo de discussão do destino, de como a gente interfere nesse destino, se a gente tem que respeitar esse destino, como o destino manda na gente, manda nas nossas vidas. Esse é um outro tema. Ser pai é um destino? Hã? Ser pai é um destino? Não responda. Vamos ver os filhos. Agora os filhos do Cássio Neves. Pai, passando aqui para dizer que eu te amo muito, 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 que eu te admiro muito, que eu tenho o maior orgulho do mundo de você, que realmente, assim, você pode ter 1000 fãs, mas eu vou sempre ser sua fã número 1. E, enfim, te dar um beijo. Feliz pelo seu sucesso. Pai, faltam palavras para descrever o quanto você é especial pra gente. Você é nosso ídolo, faz tudo pela gente. A gente te ama muito e a gente é muito, muito orgulhoso de você, tá? Te amo muito. Obrigado por ser um excelente pai. Eu tenho orgulho imenso de você como profissional e queria, acima de tudo, falar para você continuar jogando assim no tênis, você vai longe. Te amo muito. Eu imaginei, na cara dele que ele começou, eu achei que... Você joga mal tênis? Nada, pô, freguês meu, histórico, mas tem uma brincadeira. Que família linda, né? Eu que conheço a sua família assim, é tão legal, é tão bonito isso, né? São ótimos, os três Bel, maravilhosos, os meninos são maravilhosos, e é interessante que nenhum deles foi seguir minha área, nenhum deles foi, ainda bem, vão entrar no céu, portanto espero. Os três, cada um foi para um canto e são ótimos, são doces, são pessoas muito especiais, são todos eles, uma sorte inacreditável. Eu quero voltar um pouquinho para o direito. O que para você hoje, com tanta experiência como advogado, como escritor, como professor, é mais frustrante no direito e o que é mais realizador? Olha só, vamos começar pelo lado bom. Primeiro que a notícia boa, né? A notícia boa é o seguinte, o direito é uma profissão que te permite ajudar as pessoas. Isso é muito especial, né? Sei lá, medicina talvez faça isso, uma música também, mas assim, no direito você consegue de verdade fazer a diferença na vida de quem te procura com alguma questão. Isso é muito... muito gratificante, é uma sensação extraordinária. Na verdade, eu sou advogado por isso, tá? Assim, você poder ajudar os outros, essa é a maior alegria. A gente até brinca no escritório de vez em quando aquele cliente que te agradece, é gentil com você, esse cara não precisava nem me pagar um honorário, já estou pago, eu estou remunerado, porque de fato esse é feliz com o resultado. Poxa vida, certo, né? O cara te agradece, te abraça, enfim, te cobre de carinho, isso é um barato. O que é frustrante hoje, eu acho que para a advocacia, de uma forma geral, é que o Brasil é um país em que a justiça vive um momento difícil, porque são muitas causas. Esse meu irmão, que é maravilhoso, é juiz, tá? Ele tem na vara dele, sei lá, 10 mil causas, um número colossal. Então, o sistema, as pessoas são até boas, o sistema é desgraçado. Porque como é que um juiz pode julgar bem se ele tem 10 mil causas? Ele vai ter que escolher uma causa, ele vai julgar, outra não vai julgar. Então, a justiça demora, e isso é muito frustrante, né? É extremamente angustiante você ver um cliente que está com um problema e a burocracia toma conta daquele problema. Eu acho que a sociedade, o Estado tem que se aprimorar para dar soluções mais rápidas. Eu acho, tá, Xalita, que a advocacia vai mudar muito com a inteligência artificial, muito. O Brasil hoje é o país, você sabe, que tem mais advogados no mundo inteiro, o que não é bom, não é um sintoma, não é uma boa coisa. É o país onde há mais processos no mundo inteiro, o Brasil. O presidente Barroso esteve aqui, né, foi entrevistado, ele dizendo que a gente tem quase 100 milhões de ações no Brasil. É um número... O ministro do STJ, o ministro Salomão, também esteve aqui, né, era o corregedor-geral da Justiça, hoje é o vice-presidente, dizendo a mesma coisa. Falei assim, o que aconteceu que a gente virou uma sociedade de beligerante? Você quer processar o outro o tempo todo, um quer processar o outro e tal. Por que não há uma mediação, uma conversa, um diálogo, né? Eu acho que nisso os advogados têm uma responsabilidade. André, acabou... Porque é um pouco cultural, né? O advogado ele tem que desenvolver mais essa habilidade de conversar, de mediar, de ouvir, né? E não uma coisa, vamos brigar. Isso é muito ruim. E isso me frustra muito. O sistema hoje está um sistema
seja por uma questão cultural, seja pela organização, que ele dificulta muito o acesso a essa justiça, né? Porque, assim, você veja, uma pessoa está brigando, ele recebe uma decisão, ele pode não gostar, mas se a decisão for bem feita, ele se conforma, ele entende, né? Quando você diz para o teu filho assim, olha, você não vai pegar o carro hoje, para os meninos, né? Porque está tarde agora, você não vai pegar o carro para viajar, está chovendo, não sei o que e tal. Ele pode não gostar, mas ele vai entender. Ele vai entender, olha, entendi que você está aqui preocupado comigo, eu não concordo, mas não vou fazer. Mas quando você diz, ó, não vai pegar o carro porque eu não quero, porque eu estou de mau humor, aí é ruim, né? Ou não vai fazer isso porque qualquer motivo que você não consiga entender. Porque eu que mando. Porque eu que mando. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia tudo tem que explicar. Enfim, ainda bem, aliás, eu acho até positivo isso. Mas o direito é isso. A coisa demora, aí vem uma decisão que não está bem fundamentada. Isso é muito frustrante para o justiçado, para as pessoas, né? Então isso eu acho que a gente tem que melhorar como sociedade. Você sabe que uma vez, né, dando aula, e eu adoro dar aula, como você adora dar aula e tal, e dar aula do doutorado, então era um juiz, a gente estava discutindo intuição, Bergson, aí ele falou assim, olha, a pessoa senta ali, 10 segundos eu sei se é bandido ou não. Aí eu falei, 10 segundos? Aí ele percebeu o que ele falou, né, falou assim, não digo assim, um tempo, eu falei assim, não, que leva alguém a chegar à conclusão que alguém é bandido ou é inocente em 10 segundos? Não, professor, desculpa, em 1 minuto. Falei, em 1 minuto também. O que é a aparência dele, é a roupa que ele estava vestida, é a maneira... Como é que você... Não, desculpa, falei bobagem. Assim, mas, infelizmente, né, uma parte das pessoas que julgam desse jeito. Pela aparência. Você olhou a aparência da pessoa, e assim, então quer dizer que esse outro, né, que está todo engomadinho, esse não pode ter feito nada de errado, e esse aqui que vem de uma forma mais simples, né? Olha a responsabilidade que você tem nas mãos. Por isso que a ética é tão importante. Não, né? e ainda mais num mundo em que se preocupa muito com a forma e menos com o conteúdo. Porque daí é isso, aí você julga pelo que está escrito, né? Julga pela foto, e aí é ruim, né? Eu acho que também isso é uma coisa que a gente tem que pensar mais. E esse é um dos grandes temas desse mundo de imagem, do Instagram, do que aparece, né? Sem mais profundidade. Eu acho que esse vai ser o grande dilema, eu acho que para as próximas gerações, né? Como é que a cultura vai entrar nisso? Tem um tema Shalita, que a mim, eu acho que é curioso, estou falando dos filhos, né? A gente postou aqui a foto dos meus filhos. Na nossa geração, muitos que estão aqui, você tinha um mainstream muito forte cultural. Minha casa, por exemplo, meu pai, minha casa tinha uma vitrola só. E meu pai comprava o disco do Roberto Carlos todo ano. E a família feliz ouvia o disco do Roberto Carlos todo ano, que era uma coisa maravilhosa. A gente sabia as músicas do Roberto Carlos, do Chico, do Gil. Enfim, a gente ouvia as músicas e a família inteira ouvia. Tinha uma televisão só, que ficava na sala, e você via o Jornal Nacional, todo mundo do Jornal Nacional. E se tinha um filme, todo mundo via filme. Boa noite pro Cid Moreira. Boa noite, Cid. Né? Claro. O Sérgio Chapelin também, né? Claro. Enfim, era aquela coisa, e você ia para o colégio, seus amigos, e era o mainstream, né? Esse mainstream, e o que é importante, a gente se encontrava ali. A gente falou agora do Chapelin, falou do Cid Moreira, todo mundo sempre sabe quem são essas pessoas dessa geração. A gente se encontrava ali, os livros, Bruma de Avalon, na época todo mundo leu Bruma de Avalon, todo mundo leu, Perfume, os livros assim, Cenas de Solidão, eram mainstream. Isso se perdeu com a revolução tecnológica. Então, depois de 2007, que é o ano do Instagram, é o seguinte, meus filhos lá em casa, os 3 lindos, cada um vê a sua série. Cada um vê a sua música no Spotify. Não tem mais uma vitrola na casa. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Cada um lê, eles até leem, menos que eu gostaria, mas leem. Cada um lê a sua história. E aí a grande questão dessa geração é o seguinte, onde é que eles vão se encontrar? Quando é que eles vão rir das mesmas coisas? Como é que eles vão se emocionar das mesmas coisas? Porque a gente, com 2 minutos de conversa, a gente vai falar de Roberto Carlos, vai falar de alguma coisa, a gente vai se emocionar, né? Vai falar de uma música que a gente tem. Então, acho que esse é o grande desafio das próximas gerações, que é onde é que vai ser o ponto de encontro. E lembrando que nós somos animais sociais. Sem dúvida. O ser humano precisa desses encontros. E a sociedade, a argamassa é esse caldo cultural. Né? Essa é o que nos une, né? Com música, com arte, por isso que é tão importante as questões culturais. Né? Isso que faz... Aliás, é uma palavra linda, que é jurídica, é tradição. Tradição que é tradício, a entrega, né? No direito civil, a entrega da coisa. A tradição que é a entrega da cultura de geração para geração. O que diz a tradição? A tradição é uma palavra linda. E essa tradição. E essa tradição que está chamuscada, hoje desgarçada. Na faculdade eu perguntei, cara, quem leu Dom Quixote? Porque tinha uma época, na minha infância, você tinha que ler Dom Quixote.
esquece. Ninguém leu mais Don Quixote. Quem leu Os Miseráveis? Os Miseráveis, os franceses você gosta tanto, claro. Mas mesmo os russos, né? Pô, Tolstói, Dostoiévski principalmente. Pô, isso se perdeu. Ficaria horas conversando com ele. Meu amigo, obrigado, querido, Cássio Neves. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui. Daqui a pouco a gente volta falando de funk. A gente volta com Poca. Que coisa boa te receber aqui, pô. Prazer estar aqui com você, com toda essa plateia linda. Esses músicos também, lindo demais, gente. Vocês cantam lindo. Muito obrigado. Parabéns. Tudo de bom. Todo mundo acreditando na arte, né? Na beleza da arte. A arte, eu sou apaixonada, assim. Tudo que é arte, eu acho que me encanta demais. Eu comecei no funk, né, assim, mas o funk me abriu as portas para conhecer muitas pessoas incríveis, muitos artistas incríveis que somaram também demais na minha carreira, né, assim, para me formar hoje com 15 anos de carreira. Deu para aprender bastante coisa nesse tempo e eu sou muito grata à arte por ter salvo a minha vida. Poca, por que o funk primeiro? Como é que o funk te pegou? Então, a minha família, ela é formada, assim, eu já entendi, assim, que meu meu pai era DJ, né? Meu pai era DJ Léo Bola. Ele tinha um paredão de som e tal, uma equipe de som. O meu tio Dinho, ele é b-boy. Né? Hoje ele atua em outras áreas, mas ele começou como b-boy, se apresentava lá em Queimados, assim, bonitão, fazendo sucesso. E meu irmão tinha uma banda de rock. Então, o funk veio mais pelo meu pai, que é nordestino, que também me apresentou muito da música nordestina, do forró, assim. Eu tenho muito também uma veia, assim, forrozeira, que sou apaixonada, né? E a minha mãe, ela me apresentou muito do pop. O pop, o R&B, assim, minha mãe... Acho que todas essas... as pessoas ao meu redor, né, que todos eles moravam comigo, eles meio que acrescentaram, né, ajudaram nesse meu gosto musical. E o funk... o funk tem uma coisa, né, do dizer a dor social também, né, do dizer do sofrimento, né, das bordas, da periferia, das angústias, que às vezes as pessoas olham o funk de um lado, que acham uma música mais violenta ou tal... Mas, no fundo, assim, tem uma construção, né, de uma sintática interessante de você abrir os olhos das pessoas para os sofrimentos que elas têm e que a música, talvez, ela denuncie isso e, ao mesmo tempo, ela acalme, né? Sim, existem várias vertentes dentro do funk, né? Existem... funks para você dançar, para você curtir na balada. Existem os funks mais conscientes, esse que você diz que fala ali sobre as vivências dentro da favela, né? Que muitas vezes quem é de lá se identifica e quem não é da favela acaba tendo uma visão
do que é de lá, é um retrato de lá, né? Existe muita gente que acaba meio que discriminando o funk pelas letras e tudo mais, mas quando eu consumo muito, né? Então eu vejo que muitas das vezes aquilo ali é um retrato, né, da realidade da pessoa. E quem não é daquela realidade acaba que vê como marginalizando. Mas não, são muitos, por exemplo, eu conheço vários artistas do funk, são meus amigos pessoais ou de trabalho, que o funk foi uma abertura para eles saírem da vida do crime. Pessoas que não tiveram acesso, né, ao estudo, pessoas que não tiveram oportunidade na vida, né, e que acabaram sendo salvos pelo funk. Então, muita gente critica, muita gente marginaliza, mas é inegável que o funk ele é cultura, o funk ele abre portas, o funk ele muda vidas. Eu sou uma pessoa que eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, né? Nasci em Queimados, mas fui criada em Duque de Caxias, em Campos Elíseos, e eu tinha uma visão assim do mundo muito... Eu preciso sobreviver. Eu vi meus pais sobrevivendo. Eu falei isso recentemente numa entrevista, que eu estava falando sobre... meus pais não me ensinaram a planejar nada. Eu via meus pais sobrevivendo. E o maior exemplo para mim da vida é o ato ali, a prática, né? E o que eu via meus pais fazendo muito era sobreviver, né? E eu fui sobrevivendo até que eu caí no funk e ali, bum, eu consegui mudar, né? Entender que eu precisava me profissionalizar e que eu não devia seguir caminhos errados, porque existem muitos caminhos, portas que se abrem, que é para o caminho errado. E eu vi muitas dessas minhas amigas e amigos se perderem nesse caminho. Mas eu falo, o funk, ele se abriu para mim de uma forma... Eu tinha tentado de diversas formas dar certo. Mas o funk, ele veio na hora certa e ele mudou minha vida. Eu não só pude mudar a minha vida, como da minha família também. E assim, diversos outros artistas também passaram por isso. Então, eu tenho muito orgulho, gente. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou favela, que eu sou funkeira, que o funk, ele muda vidas, é cultura. É difícil para as pessoas entenderem isso, aceitarem. Mas eu tenho muito orgulho de ser do funk. Então, é legal você dizer desta maneira, do orgulho que você tem da favela, do funk, da maneira com que você se desenvolveu e chegou a ser quem você é, com tropeços, com quedas, como todo mundo, né, Pouca? Certeza. Eu acho que todo mundo tem uma referência na vida, né? Minhas maiores referências na minha vida sempre foram meus pais, né? Eu sou filha de uma mulher que era doméstica, né? Meu pai, ele sempre foi porteiro, meu pai sempre trabalhou duro. Meu pai... E eles sempre me ensinaram valores. Só que muitas vezes, dentro da favela, esses jovens, eles nem têm pais. Ou muitas das vezes eles nem veem tanto os pais deles, porque eles estão sempre trabalhando, né? E essas crianças ficam soltas pela favela, né? E quem são os heróis dessas crianças da favela? Em quem essas crianças estão se inspirando, né? Então, muitas das vezes, os heróis da favela acabam sendo as pessoas, né, do tráfico. Porque o que eles veem? Eles veem eles ostentando, eles veem eles com mulheres, eles veem ganhando dinheiro. Tem corrente, tem moto, tem carro, tem poder. Eles também querem ter poder. E quem tem poder está ali, é o exemplo que eles veem, né? Exatamente. E aí eu que sempre estudei escola pública, estudei escola municipal e estadual, né? E muito mal existia aula, né? Porque o que mais tinha na minha escola era greve de professores, sempre. A gente muito mal estudava, então a gente aprendia muito pouco, né? E eu via esses adolescentes, essas crianças, tendo essas referências. E a culpa é de quem? De quem é a culpa? Não é mesmo? Então é muito fácil julgar, né? Assim, né? Ver esses adolescentes. Eu vejo tão jovens tendo suas vidas tragadas, né? Por seguirem caminhos errados, sabe? Mas são as oportunidades que eles possuem naquele momento. Então, eu acho que a gente devia olhar com mais atenção, com mais carinho, gente, a assuntos mais importantes, sabe? Não é só a gente ficar lá girando. Isso aqui, celular, eu amo, eu sou viciada. Eu não queria ser,
Eu não queria ser, eu juro pra vocês. Mas isso aqui se tornou o nosso maior acessório. A gente pega o celular, a gente vai lá, girou um Reels, um TikTok, alguma coisa. Quando você vai ver, você está ali há 3 horas. Mas o que você está consumindo? O que o seu filho está consumindo? Será que todo mundo está de olho mesmo nisso? Ou você só quer... eu preciso trabalhar, eu preciso resolver minha vida, eu preciso de um tempo para mim, eu sou mulher, eu sou pai, eu preciso me livrar um pouco da minha criança. Mas o que você está se livrando? Mas você pode estar causando um problema muito maior. Enfim, eu emendei um monte de assuntos aqui, mas o que eu queria falar, na verdade, é sobre isso. Eu acho que a gente tem que tomar conta das nossas crianças. Eu acho que a gente precisa ver onde é que está começando o problema na raiz, sabe? De onde tudo está dando errado, sabe? Assim como, por exemplo, o funk salvou a minha vida, eu acho que, infelizmente, nem todo mundo dá essa sorte de ter algo que te salve a sua vida, que você não caia, que tenha a sua vida tragada, sabe? Então, o que eu queria abordar aqui, que ele puxou essa pergunta é: vamos olhar para a raiz do problema. Poca, você tem muitos fãs, admiradores, muitas pessoas que gostam de você. E a gente escolheu uma dessas pessoas para falar sobre você, que é Vera Fischer. Mentira! Tô aqui para mandar um recadinho bem carinhoso para Poca. Assim, o que eu posso dizer? Que a nossa vida sempre foi muito gostosa. Ela cresceu na minha casa, junto com a mãe dela, junto com o irmão dela. Ela sempre teve uma vida muito feliz, junto com o Gabriel, no nosso sítio. Ela brincava muito e ela me perguntava sempre se ela podia ser modelo, atriz ou cantora. E eu também não sabia, mas eu sabia que ela ia ser alguma coisa na vida, porque ela tinha muita personalidade e era muito bonita. É muito bonita. Então, Poca, minha Viviane, eu te desejo, assim, todo o amor do mundo, todo o sucesso, muita saúde, que as coisas sejam maravilhosas para você, que você merece, viu, garota? Você é tudo de bom. Beijo muito carinhoso. Que delícia de mensagem, Poca, que legal. Eu não estava esperando. Que bom que a gente tem emoção, que as pessoas, né, tocam na alma da gente, né? A Vera, ela é uma peça fundamental, assim, na minha vida, para me tornar quem eu sou. Ela foi minha primeira referência, assim, a primeira artista que eu tive meu primeiro contato. E eu vi, minha mãe trabalhava na casa da Vera Fischer. Minha mãe trabalhou lá anos e anos. Minha mãe foi babá da Rafaela, né, da filha dela mais velha. E também foi babá do Gabriel, que é o filho dela mais novo. E eu vi a Vera em casa, acordando, a gente tomava café juntas. Eu via ela lidando com o lado profissional dela, com muita seriedade, com muita dedicação, lendo. Ela sempre lia muito. Ela sempre sabia sobre ótimos livros e muitos filmes, uma mãe incrível, assim. E eu vi aquela mulher, a música que foi dedicada a ela, que é Como uma Deusa, não é à toa, gente. Aquela mulher, ela vivia mesmo como uma deusa, era incrível. Ela passeava, ela desfilava assim no corredor dela, só escutava pá, 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 pá. Até hoje, né? Sempre, assim, eu ficava... Era de uma dignidade, né, a Vera Fischer? Muito. Ela foi fantástica. Eu lembro a última vez, né, que eu... A primeira vez que eu contei pra ela foi Miss Brasil. Sim, ela desfilava. Era sempre, a vida inteira. Ela, pá, pá, pá. A gente escutava ela, quando ela tava chegando, a gente já ouvia, já os passos, bom, bom, bom. E eu sempre achei ela fantástica, ela é uma grande inspiração pra mim. E a Vera, eu lembro a primeira vez que eu sentei com ela para contar que eu tinha gravado uma música. Eu tinha 15 anos, e aí ela estava tomando café, ou ela estava almoçando, não lembro. E aí eu falei assim: oi, Vera. Aí eu falei: posso sentar? Aí ela: pode, meu amor, claro, não sei o quê. Eu sentei. E eu falei para ela: então, eu queria te contar uma novidade. Aí ela falou: ai, conta, o que foi? Eu gravei uma música.
Aí ela falou, me mostra. Aí eu fiquei assim, né? Então, é um funk. Aí ela, um funk? Aí eu falei, eu sou MC. Aí ela, MC é o quê? Aí o MC é mestre de cerimônias, canta funk e tal. Aí ela... Entendi. Que ela falou, entendi. E aí perguntou o que eu pretendia fazer da minha vida com isso e tal. Não sei o que eu falei, sei lá, me pretendo me jogar nisso, né? Algo novo, que surgiu essa oportunidade pra mim. E aí ela foi e falou, meu amor, vai em frente, você é lindíssima. Você é lindíssima, você é talentosa. Não tem como dar errado. Desfila também na vida. Né? E desfila na vida. Tem mais um vídeo pra você. Olha só, hein? Eu vim aqui pra falar pra você o quanto que eu te amo. Você é minha vida. Você é a melhor mãe do mundo. Ai, meu Deus do céu. Ai, coisa muito amor. Boa. Muito amor, muito filha. Obrigado. Minha filha, eu te amo muito, eu amo você. Você é a maior vitória da minha vida. Não é à toa que você tem esse nome, tá? Você e o Dom, né? Nosso Johnny, meu cachorro, Johnny Walker. Colocou ele junto, para fazer homenagem junto. Sim, meus filhos, né? Minhas vidas. Eu amo vocês muito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, uma honra te receber. Thalita. É um prazer gigantesco estar aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Ela é de um profissionalismo imenso. Hoje, na gravação do programa, ela não acordou bem, não estava bem. Sabe que você me lembrou Bibi Ferreira. Uma vez a Bibi Ferreira tinha que fazer uma peça para professores de São Paulo e ela acordou muito mal, tinha ido para o hospital. Aí ligaram, ela não vai, a assessoria não vai. Aí Bibi falou assim, não, eu vou. Esse é o meu ofício. Ela foi lá e tal. Hoje ela não estava bem de saúde, por isso que ela não cantou. Sim. Mas ela falou assim, não, eu não vou deixar essas pessoas lá esperando, eu vou lá. Ela veio hoje, ela vai voltar outras vezes, vai cantar. Me chama que eu venho. Porque você é muito amada. Obrigada, querido, um prazer. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Vamos lá, banda! O azul vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias. Meu parceiro e seu